Bem-vindos todos a mais uma live Eduxe. Nesse encontro de hoje, a gente começa o ciclo das lives sobre o traço 8 do Enneagrama, como eu chamo, nosso TNA 8, nosso traço natural 8. E para o encontro de hoje, que vai ser sobre as mães, pais, educadores do traço 8, eu tenho aqui 3 convidadas que gentilmente toparam participar desse encontro, que é a Melissa, a Emanuele e a Ellen Cristina. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a vocês 3 por terem topado participar aqui comigo desse encontro e ajudar a clarear de uma maneira muito prática e experiencial como é que esse traço do Enneagrama se manifesta tanto na luz quanto na sombra na relação aí com as crianças. Já explicando para quem está aqui a primeira vez, essas lives, né, que estão falando sobre os traços nos pais e mães e no segundo encontro sobre os traços nas crianças, elas estão acontecendo agora desde o começo do ano e fazem parte de um ciclo de lives que eu estou fazendo, na qual eu procuro trazer pessoas para poder partilhar experiências e ampliar conhecimento do que eu chamo de sistema Edux, o sistema Educando Crianças com Enneagrama, que é o caminho que eu fui descobrindo e construindo ao longo desses últimos 20 anos no meu trabalho com o mapa Enneagrama e com infância. Eu trabalho com a infância. Então, hoje a gente vai dar início agora, e como eu sempre faço, eu queria primeiro que cada um de vocês se apresentassem, que vocês falem de onde é que estão falando, quem são seus filhotes, suas filhotas, e como é que estão se sentindo em estar aqui nesse encontro hoje, tá bom? Eu estou me sentindo muito feliz que vocês estão aqui comigo, em mais um encontro. Essas lives têm sido muito especiais. Eu sou uma pessoa que adoro histórias, né? Adoro ouvir histórias, adoro me conectar com as histórias das pessoas, né? À toa que fui me tornar terapeuta, então está sendo muito bom e estou muito na expectativa desse nosso papo. Quem pode falar? Eu falo. Por favor. Meu nome é Ellen, como o André me apresentou, eu sou mineira, sou de Viçosa, Minas Gerais, mas já estou em Aracaju há 8 anos, tenho 2 filhos sergipanos, Sofia de quase 5 anos e Gabriel de quase 1 ano, e nessa minha jornada de mãe aí é uma jornada de grande aprendizagem, nessa busca de aprender, foi que eu cheguei até o André, através da Escola Sonho de Criança, que é onde a Sofia estuda, e eu entrei em contato a primeira vez com o Enneagrama também através da escola. Foi nesse despertar aí da escola, né, por essa questão do Enneagrama, aplicando para a educação de Sofia, que eu busquei fazer os cursos do André e aprendi um pouquinho sobre Enneagrama. E eu gosto muito de estudar a infância, eu sou apaixonada por esse tema, principalmente a parte de comportamento. Eu sou nutricionista, então isso se aplica um pouco também na minha atuação, né, como professora, na parte de cuidado nutricional da criança. E é uma grande honra estar aqui hoje, me senti muito feliz quando o André me fez o convite, porque o André é uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Então, participar dessa live foi uma grande alegria, né? Está sendo uma grande alegria para mim. Que bom, muito obrigado mais uma vez, né, por você estar aqui, por ter se disposto, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa aí para conversar. Muito obrigado, bem-vinda. Quem pode se apresentar agora? Bom, a Melissa está com a mão levantada, mas eu vou começar a falar, então. Tá me ouvindo Tá bem, bom. André? Estou te ouvindo sim. É que a internet aqui ela é um pouco falha às vezes. Então, eu me chamo Emanuele, sou mãe da Isadora. Eu conheci o Enneagrama através da minha pós-graduação que eu estou fazendo em Psicologia Transpessoal. E aí conheci o André, fiz os cursos. Nossa, só gratidão por tudo que aprendi com você, André. E estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, né? Porque nunca falei assim, né, sobre mim. E sou odontopediatra, sempre trabalhei muito só com crianças, né? E essa coisa do 8, de ser muito forte, ser muito, né? Não demonstrar muitos sentimentos. Hoje eu percebo que eu sempre gostei de trabalhar com as crianças porque era a forma de demonstrar, né, de ter esse sentimento mais assim, facilmente demonstrável e receber também.
Então, é isso. A minha filha também é traço 8, então é muito curioso, porque eu vejo nela a Manuzinha que eu fui, né? E isso também me ajuda muito a entender muito de mim e também a cuidar melhor da maneira como eu cuido dela. Então, é só gratidão por tudo que eu tenho aprendido e conhecido com o Enneagrama e com você, e espero hoje poder também aprender ainda mais. Obrigada pela oportunidade. Que bom, muito obrigado, Emanuele. Seja muito bem-vinda, né? Você falando aí do aprendizado aí com as crianças, né? E desse lugar que você se coloca, já adiantando aí, né? Fazendo um spoiler de um pouco do nossa live. É, as pessoas de traço 8, elas em geral, elas acabam colocando essa capa de forte, né? Mas no fundo, por trás disso, tem uma alma imensa, né? Uhum. E um coração imenso. E só que existe uma proteção que é colocada, né? E muitas vezes é na relação com as crianças da vida, às vezes nem com os filhos, a depender, sabe? Porque os filhos, existe uma cobrança de educar e tudo isso, e pode até abafar um pouco mais. Mas eu já vi, por exemplo, muitas pessoas de traço 8 que quando ou vão para um trabalho com crianças, ou quando viram avós, sabe? Parece que essa inocência que existe aí, esse coração aberto, aparece, né? Então, que Uhum. bom que você teve essa oportunidade de trabalhar com crianças para poder ir se reconectando um pouco com essa energia que é da sua essência, que faz parte, né? Que Sim. bom. E você, Melissa? Deixa eu ver se eu preciso autorizar ela de novo, que eu acho que ela acabou. Oi, Melissa, tá me ouvindo agora? Consegue falar? Agora tô. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Ó, podem Boa deixar, só para noite. dizer para vocês, podem deixar os microfones ativados. Se por acaso, claro, vocês virem que está Tá. com algum barulho aí fora, se vocês desativem, eu autorizo de novo. Mas senão, toda hora eu vou ter que autorizar vocês para entrarem, Tá tá? bom. Boa noite. Meu nome é Melissa. Eu moro em Goiânia e eu conheci o Enneagrama há mais ou menos uns 4 anos através do IEST, né? Eu fiz a formação, eu sou médica, psiquiatra há mais de 15 anos. E aí eu me encantei pelo Enneagrama, né, mais ou menos 4 anos, e eu comecei a aplicar o Enneagrama na minha vida, na vida dos meus filhos. Conheci o André através do livro, nós temos uma grande amiga em comum, né, a Clarissa de Aracaju, que é psiquiatra, e a Cristiane, e aí elas me falaram do seu livro, e eu me encantei pelo trabalho, né, e eu tento aplicar, né, assim, eu não atendo crianças, mas eu tento aplicar no dia a dia da minha casa mesmo, né? E aquele livro me ajuda bastante, né? Principalmente com os meus filhos, né? Assim, no meu dia a dia mesmo, né? Porque por mais que eu seja terapeuta, tudo, em casa, né? O santo de casa, ele é sempre mais complexo por causa da nossa personalidade, enfim, né? Das nossas sombras. Bom, muito obrigado, viu, Melissa, por ter topado participar também. É um prazer ter você aqui. Então, antes da gente começar a falar mais diretamente aí sobre o 8, né, nessa relação de educação das crianças, eu queria trazer aqui uma imagem para vocês, que para mim é uma imagem que tem muito a ver com o 8, tá? Para a gente partir um pouco disso. Todo mundo está vendo essa imagem? A formiga, ela não é um animal que habitualmente é usado dentro do meio do Enneagrama para apresentar as pessoas do 8. Eu não peguei porque esse animal representa ou não representa a pessoa do 8. Mas é porque essa imagem dessa formiga levantando essa madeira, né, muito maior que ela, é muito mais pesada do que ela, né? A gente sabe, né, que a formiga ela consegue carregar um peso 10 vezes maior do que o próprio peso. E eu acho que essa imagem é muito icônica para poder representar tanto a essência quanto o que acaba, às vezes, distorcendo, desvirtuando no processo aí do traço do 8 do Enneagrama, que é a força, né? É uma capacidade de usar a força que existe dentro da gente para poder colocar isso a serviço de tudo que você vive e faz. Então, essa imagem, para mim, representa isso.
E eu costumo dizer que o dom das pessoas do traço 8, quando elas estão em contato com a sua essência, é uma capacidade de enfrentamento com verdade, ou então o poder da verdade. Por quê? Porque é como se fosse uma capacidade de eu perceber com clareza aquilo que precisa ser vivenciado, falado, vivido, né? E de eu poder expressar isso sem colocar obstáculos, freios que atrapalhem a expressão dessa verdade. Então, é como se fosse uma capacidade de exercer o seu poder pessoal. Todos nós temos um poder pessoal, uma capacidade de exercer a nossa vontade, uma capacidade de exercer aquilo que dentro da gente está pulsando. E as pessoas do 8, elas têm essa capacidade muito forte de pegar essa força e, ao invés de bloquear ela, de prender ela, de segurar ela, soltar essa força. E quando estão bem, elas vão fazer isso de uma maneira que é muito bonita e que é inspiradora, e que por isso que muitas vezes vai para um lugar de liderança, um lugar de as pessoas quererem estar perto, seguir, procurar, porque, no fundo, todo mundo quer poder conseguir se afirmar e se colocar no mundo sem ficar bloqueando o que sente, o que pensa, né? E as pessoas do 8 têm essa facilidade, né? Mas, por outro lado, também é essa mesma força que vai acabar desequilibrando. Eu costumo dizer que o grande tema que perpassa o processo do traço 8 do Enneagrama é como é que eu administro essa energia imensa que existe dentro de mim. E como é que eu lido, então, com essa energia e com toda a capacidade que essa energia tem de me fazer vivenciar as minhas vontades e de exercer as minhas necessidades. Então, eu queria começar perguntando, antes de falar como é que essa energia imensa que existe aí é distorcida, eu queria pedir para vocês falarem um pouco como é que vocês são, como é que vocês percebem que vocês são enquanto mães, quando vocês estão bem, como mães do traço 8. Quando eu estou bem, como é que eu fico? O que aparece de características, de qualidades, que eu, muitas vezes, eu posso não estar percebendo em outros momentos, mas que quando eu estou bem, isso aparece. E eu vejo que é um lado luminoso desse traço em mim. Quem pode partilhar? O que vocês percebem em vocês? Talvez contar alguma experiência onde vocês perceberam que conseguiram vivenciar essa qualidade. Fiquem à vontade, quem puder começar a falar. Inclusive, eu acho que... pode falar, Melissa. Eu acho que o que mais fica visível são as brincadeiras, né? O 8, quando ele está bem, ele está muito na inocência, ele vira uma criança. E aí é muito frequente, né? Assim, tudo vira brincadeira, tudo vira risada. O 8, quando ele está bem, ele tem um senso de humor, né? Como a Emanuele falou, ele tem um gosto, um apreço pelas crianças. E aí, isso eu acho que é o mais divertido, né? Você volta a ser criança, é como se você revivesse aquela criancinha que você era tão inocente quando tudo aconteceu, né? Então, assim, você volta muito para aquela criança e ele vira uma criança de verdade. É como se você se permitisse tirar as defesas e você deixa vir uma parte mais espontânea e mais leve, é isso? Exato. Tudo fica muito mais leve, né? E como é que você sente, Melissa, assim, que nesse momento que você está mais nessa energia de essência do 8, como é que você sente que você manifesta positivamente essa energia, essa força que existe tão grande aí nas pessoas do 8? Como é que você percebe que isso positivamente reverbera na educação aí da sua filha? Eu acho que o contato fica mais fácil, né? Os filhos não têm tanto medo de chegar até mim, né, e falar e contar a verdade, né, o que acontece, porque por mais que você tire, né, aquela máscara, né, de bravo, até o tom de voz ele denuncia. Então, é muito comum a criança seja cheia. A casa fica mais leve, né? Pelo menos os meus filhos, o meu mais velho, que eu acho que ele é do traço 3,
ele tem menos medo de mim. Então, eu sinto isso, né? Quando ele, até por causa dessa relação, né, de querer muito fazer tudo bem para a mãe aplaudir, então ele fica mais leve, sabe? Fica uma relação muito mais leve. Então, o que eu vejo é exatamente isso, assim. Eu não sou aquela mãe tão julgadora quanto eu sou quando eu estou na minha personalidade, né? Então, acho que o grande diferencial é esse. Muito obrigado, Melissa. E para vocês? Então, eu gosto muito de cuidar, né? Então, acho que é uma característica, assim, que me faz muito, que eu tenho, que me faz muito bem. E eu fico muito mais cuidadosa e muito mais carinhosa quando eu estou bem, quando eu estou no meu lado luz. E é uma característica, assim, que eu tenho, uma coisa que eu acho que é muito do 8, essa questão de gostar de brincar com as crianças. Eu estou sempre no parquinho do prédio, tanto que eu sou a tia Ellen do parquinho, que todas as crianças conhecem. E eu sou meio que uma referência, assim, no parquinho. Fala com a tia Ellen, pede para a tia Ellen. Eu que organizo as brincadeiras, né? Antes da pandemia, a gente fazia várias festas anuais no condomínio, Halloween, São João, Natal, Dia das Crianças, Carnaval, e eu sempre que estou na organização, porque eu gosto disso, de estar no meio das crianças, é uma coisa que eu adoro. E a maioria das mães fala, você tem tempo para descer para o parquinho. Não, não é que eu tenho tempo, eu tenho a prioridade de descer para o parquinho, porque é uma coisa que me faz muito bem, além de eu ter esse contato maior com os meus filhos e ver como eles estão brincando, com quem que eles estão, conhecer as pessoas ao redor deles, eu gosto de estar em contato com as crianças, tanto que eu fico lá, eu não converso com as mães, com as cuidadoras, eu converso com as crianças, né? Então, acho que é uma característica muito forte, assim, do 8, que eu vim agora pensar nisso, eu nunca tinha pensado, né, nessa questão, dessa facilidade que eu tenho, e é uma coisa, assim, que eu volto cheia de vida, né? Então, eu desço cansada, que geralmente é 5 horas da tarde, e eu volto cheia de energia, porque me faz muito bem. E aqui em casa, nessa questão, quando eu tô bem, é o vínculo que eu crio maior com as crianças no ato de brincar, né? Eu consigo brincar, fazer muita brincadeira, e eu gosto de inventar coisas diferentes, pesquisar coisas diferentes. Sofia fala, mamãe, vamos fazer atividade. Então, eu sou a mãe da atividade. Eu compro livros, eu olho Instagram, eu olho em site, eu pesquiso atividades diferentes para poder fazer. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, que me reconecta, né, comigo mesma, assim, com a minha essência. Isso me traz uma paz muito grande. E me diga uma coisa, Ellen, você falou uma coisa partilhando no nosso grupo, que eu crio sempre com as mães, né, antes da nossa live, que eu acho que tem muito a ver com a qualidade, com o dom do 8, que é manifestado quando está na essência. Você falou que tem um lema, né, aí na sua casa, né? Você podia partilhar o que é esse lema? Sim. E como é que você vê que esse lema, o que é que isso traz para sua casa, para sua filha, para seu filho, né? Porque me parece que é algo que tem a ver com quem você é e que você passa para ele, né? E é algo assim que a gente criou quando eu não sabia nem que existia Enneagrama, que é desde que Sofia é muito pequenininha, quando ela tinha dificuldade para fazer alguma coisa, eu sempre falei para ela, Sofia, como que nós somos? Forte e corajosa. Então, a gente tem até um gesto que a gente é forte e corajosa, porque eu falo para ela, a gente tem que ter essa força, e eu sempre estou falando para ela, Sofia, a gente tem que enfrentar a dificuldade, tem que ter coragem e força para fazer. Quando ela não consegue fazer alguma coisa, eu falo muito isso para ela, olha, você não consegue agora, mas se você continuar tentando, você vai aprender e vai conseguir. É só uma questão de força e coragem, que são coisas assim que fazem tão parte da minha vida, é tão corriqueira, que eu não associava ao Enneagrama, que quando eu fiz o curso, né, o primeiro, tão óbvio, né, isso é tão meu. Então, é uma coisa que aqui, que eu tento passar muito isso para os meus filhos, essa questão da força e da coragem de fazer, de enfrentar, né, que a vida é um enfrentamento. E, recentemente, né, quando o Gabriel nasceu, teve uma história assim muito engraçada não, né? Uma história difícil, que agora eu já acho mais assim tranquilo de falar, que eu não conseguia antes falar. Eu fui para a maternidade, mais uma vez eu fui sozinha, porque meu parto foi prematuro, minha bolsa estourou, só que era no meio da pandemia, junho do ano passado, a gente estava completamente isolado,
Então, a gente não tinha contato com ninguém. Apesar da gente ter uma rede de apoio hoje bacana em Aracaju, a gente tem muitos amigos que a gente pode contar, a gente não podia contar em função da pandemia, que eu não queria pôr ninguém ao risco e nem expor a gente a risco. Então, eu fui sozinha para a maternidade, meu marido ficou com Sofia em casa, eu, mais uma vez, fiz a minha malinha, entrei, quando chega, a parteira pergunta, quem está com você? Ninguém. O parto de Sofia foi a mesma coisa. Eu fui sozinha para a maternidade, puxando a minha malinha, com uma gestação de alto risco, indo para a maternidade com uma complicação de parto e vou sozinha. E essa vez, quando eu cheguei lá, às 3 horas da tarde, o plano de saúde não liberou a minha entrada. Eu liguei para o meu esposo e falei, olha, o que tem que resolver? Isso com a bolsa estourada. Isso. Resolvemos tudo, ele daqui com Sofia, eu do hospital. Fiquei durante quase 4 horas no telefone. Eu só entrei para o quarto às 7 horas da noite. E eu sou a rainha do tomar banho. Se tem uma coisa que faz bem na minha vida é tomar banho. Quando eu entrei, a moça já me deu a roupa para vestir, a técnica de enfermagem. E falou, olha, pode colocar. Eu falei, eu não vou tomar banho para o parto? Ela, não, você já vai direto para a sala do parto. Tipo assim, falei, meu Deus, vai ser tão rápido que eu não vou ter tempo de tomar banho. Fiquei lá. E aí, o momento que eu tive, que eu acho que foi menos de 30 minutos antes do parto, que eu coloquei a roupa, que eu pude sentar, tipo, agora meu filho vai nascer, me dar conta de tudo que estava acontecendo. Nesse momento, eu agradeci a Deus de ter sido criado pela minha mãe, com muita força e muita coragem, para dar conta de passar por isso sozinha. E eu fui para a sala de parto sozinha, na cadeira, sendo empurrada por uma técnica de enfermagem, sem ninguém do meu lado. Eu entrei para a sala do parto, sentei, só na hora que já iam praticamente me anestesiar que meu marido chegou. Então, assim, são coisas que eu falo, eu só dei conta de passar porque eu realmente tenho essa força que é muito grande. Estamos aqui, vamos enfrentar, né? E Trícia, eu lembro que Trícia, diretora da escola, ela me ligou várias vezes, falava, Ellen, você não pode passar por isso sozinha, eu vou ficar com você. Eu falei, não, Trícia, eu dou conta. O que eu não dou conta é de você vir e ter o risco de pegar Covid. Deixa que eu fique, eu estou bem. Ela, não é possível, você não pode passar por isso sozinha. Não, eu dou conta. Eu dou conta, porque eu falei para ela, a vida é para enfrentamento. O que a vida pede da gente é força e a coragem. Então, são coisas assim que é muito minha, sabe? Eu falo que eu sou a pessoa que eu sou hoje e eu consegui tudo que eu tenho, inclusive os meus filhos, por causa da minha força. Olha que bonito, né, Ellen? Você trouxe isso. Eu acho que é uma história linda essa que você trouxe. É um exemplo da luz do 8 sendo vivenciada. Eu costumo dizer, né, que nós somos guerreiros, guerreiras, que estamos aqui para colocar nossa luz a serviço do mundo, né? E vamos dizer assim que o 8, ele traz essa vertente, né, do guerreiro. Ele representa o guerreiro, guerreira, né? Que é a capacidade de usar força para conquistar aquilo que tem que ser conquistado. Então, numa hora dessa, que você estava no meio de uma pandemia, né? E que estava nesse contexto todo, você precisava dar conta de ficar, né? E fazer isso. Você não tinha que dar conta, mas no fundo você precisava, porque você queria que seu filho nascesse bem, você queria que sua filha ficasse bem, você não queria expor as pessoas, por mais que as pessoas quisessem até ajudar, e você conseguiu viver a sua força nesse momento, usar ela a serviço de uma ação que você sentiu que precisava ser feita, né? E vivida. E me parece que você está trazendo para mim aqui, dizendo assim, André, eu acho que, além de falar para minha filha isso, sempre falar isso quando ela está sentindo, incentivar ela a enfrentar as coisas, né? A ter determinação. Eu acabo que, com o meu exemplo, eu também inspiro minha filha, né? E meu filho. São histórias, são experiências que estão sendo vividas, que talvez em algum momento inicial foram dolorosas, desafiadoras, porque não quer dizer que não são, né? E quer estar vivendo o nosso dom e a nossa essência, não quer dizer que a gente está vivendo coisas fáceis. Quer dizer que eu estou usando aquela qualidade a serviço da vida, a serviço das necessidades que têm que ser atendidas. E eu acho que aí você me trouxe. Eu, como mãe, eu tinha uma necessidade de ser forte. Quantas vezes a gente não vai ter que ser forte pelos nossos filhos, né? Tem horas que a gente tem que saber pedir ajuda, tem horas que a gente tem que saber dizer, olha, aqui eu não dou conta. E isso é inclusive uma das dificuldades que muitas vezes o 8 tem. Mas, por outro lado, também, na hora que tem que dar conta, é como você está dizendo, André, na hora que tem que dar conta, eu não vou ser aquela pessoa que vai dar um passo para trás e que vai desistir. Eu vou seguir em frente, eu vou achar um jeito de atravessar aquele obstáculo, né? Eu vou voar, bonita, se for preciso, eu vou voar. É isso. Exatamente. Que eu tenho, essa sensação nesse momento, que se for preciso, eu vou voar. Não tem aquelas histórias que contam assim, que parece que é ficção, mas de uma mãe que levantou um carro para tirar o filho debaixo
do carro que estava preso, né? Essa é uma história que ilustra muito bem o que uma mãe 8, um pai 8, quando vem aquela coisa de cuidar, pode fazer, né? Como tem um contato com a força, facilmente, se eu preciso usar ela, eu uso. Que bom. E você, Manoel? Pode André, só falar, falar Ellen. essa questão da Claro. dor, né? Que parece que as pessoas, a gente faz, dá conta, e as pessoas às vezes acham, olha, ela fez, ela dá conta, mas dói muito. Tanto que eu consigo falar disso só agora, vai fazer 1 ano que eu passei por isso. Eu nunca tive coragem de falar para ninguém da minha dor, o quanto foi difícil lá na hora, parar e pensar, é agora, eu tô sozinha, mas tenho que ir, né? Eu não gostava nem de pensar. E o pior que para mim, assim, que naquele dia, quando eu pensei que foi a segunda vez, porque no parto de Sofia eu também fui sozinha, meu marido não pôde ir, apesar da gente não ter filho, ele não pôde ir. Então, assim, quando eu sentei lá naquela cadeira, eu falei, de novo? Eu pensei, não, de novo, mas eu já dei conta uma vez, eu dou conta de novo, né? E assim, é uma coisa que dói, porque quando você pensa que você só teve 2 partos na vida e nenhuma sua mãe pôde estar, né? Que minha mãe não mora aqui, ela não pôde vir porque foram partos prematuros, então é uma história de dor. É uma coisa que tem Claro. uma dor e as pessoas não imaginam o tanto que dói, porque também elas acostumam a te ver tanto dando conta, Parece que não doeu tanto, né? que não doeu e que a pessoa sempre vai dar conta, né? É. Mas você veja assim que isso é um mecanismo que a gente pode criar, né? Que no 8 isso é mais natural e mais constante, né? Mas todos nós podemos criar isso, né? Você veja o ano passado, né? Quando começou a pandemia, né? Eu me mudei para Florianópolis, de Aracaju, Florianópolis, e 2 semanas depois começou o lockdown, né? Eu me mudei, a gente se mudou para cá para os nossos filhos estudarem numa escola daqui, né, que estava afinada com a visão que eu tenho de educação e a minha esposa. E aí 2 semanas depois foi. E aí começou a pandemia, naquele começo a gente não sabia de muita coisa, e eu peguei o papel, me coloquei nesse papel e disse assim, eu que vou sair de casa para comprar comida, fazer a feira, uma vez por semana eu saio, abasteço a casa, né? E eu partilhava com minha esposa, né, que eu dizia assim, olha, quando eu saio, parece que é como se fosse um guerreiro que está indo para o meio de uma batalha, sabe? A impressão que eu tava é que eu saía com espada, com escudo, mas não contra um inimigo visível, mas contra um inimigo invisível. E eu lembro que até ficar as coisas mais claras, você entender, olha, aqui assim tá mais tranquilo, você de máscara, não vai ter um risco, assim, então a sensação que eu tinha assim que se alguém cruzava perto de mim, eu até segurava a respiração, sabe? Era instintivo até, porque era como se fosse uma força que dissesse assim, eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que colocar a comida ali, eu tenho que proteger eles, né? E eu entendo que essa energia que eu acessei naquele momento, por exemplo, que eu acho que as pessoas, as mães, pais, 8 acessam muitas vezes, né? Eu pego essa, sinto assim, opa, pelo meu filho e pela minha filha, aí é que eu vou mesmo, vou virar uma onça, virar um leão e fazer tudo que tem que ser feito. E como é que é para você, Manoel? Quando você está bem, quando você está na sua essência, como é que essas características acontecem? Você Ah, também tem um lema na sua casa, né, que eu acho também é bem interessante, né, para ilustrar isso. temos aqui o nosso lema é meninas não desistem nunca. Então, porque, né, ela é menina, né? Pessoas não desistem nunca, né? Mas aqui, como somos, né, 2 meninas, Uhum. a gente é assim, eu sou muito, 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 muito amorosa, muito ligada a ela, muito, muito, mas também sou muito, eu sou muito exigente. Então, quando eu tô bem, eu deixo essa exigência de lado e canalizo isso para um incentivo, para ela poder fazer o que ela deseja, o que ela gosta. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo as tarefas da escola, do nada ela pega uma folha, mamãe, eu quero desenhar. Filha, agora é hora de fazer a tarefa. Primeira coisa que me vem, né, para falar. Hoje eu já, tá bom, filha, vamos fazer o teu desenho. O que que você quer desenhar? Então aí ela faz uma arte assim que é uma coisa assim impressionante para a idade dela, sabe? Então eu percebi que eu posso incentivar ela a fazer o que ela sente que ela é capaz, o que ela gosta, né? E também com a força de lutar por aquilo que ela quer. Então antes eu falava, não, filha, agora tá... mas eu quero desenhar. Então assim ela insistia no que ela queria, e aí eu percebi que eu deveria escutar isso que ela estava dizendo. Então eu incentivo, eu vou mostrando para ela a lutar, a querer, né, ver o que ela quer e conseguir
demonstrar isso por palavras e não por gritos, choro, birra, né? Como acontecia antes também. Isso, pode falar. Não, e essa coisa da força, a minha filha nasceu com os dois pés, pé torto congênito bilateral, então os dois pezinhos completamente tortos. Então, desde os 13 dias de vida, ela usou gesso nas duas perninhas até a coxa, e toda semana trocava. Com 3 meses, ela fez a primeira cirurgia dela nos pezinhos, aí usou de novo gesso mais 6 semanas, depois usou uma órtese até os 4 anos de idade. Então, isso eu fui sempre tentando mostrar para ela que isso era o que a vida apresentava para ela e que ela deveria né, lutar com isso, né? Eu sempre digo, se Deus dá um limão, não adianta eu querer fazer suco de melancia, porque não sai, tem que ser limonada. Então, a gente tem que lidar com o que vem com a nossa força. Isso Então, você agora... está dizendo que você incentivou ela para usar a força dela para enfrentar Isso. uma limitação que ela teve, né? Isso, não só a limitação, não só a limitação que ela teve, mas sim aquilo que se apresentou para a vida dela, né? Então, lutar para resolver aquilo, né, André? Para achar caminhos, né? Isso, e agora, com 7 anos e 1 mês, lá em fevereiro, ela teve que fazer mais uma cirurgia no pezinho que voltou a entortar o pezinho esquerdo. Então foi né, foi desafiador, ela precisou, no meio de pandemia também, a gente se enfiar dentro de hospital, a gente estava com medo também, né, disso tudo. E ela usou 6 semanas de novo de gesso até a coxa, agora grande já, né, não podia andar, não podia, né, andar de bicicleta, ela é muito ativa, ela é 8 mesmo, aquele 8 assim que anda e derruba as coisas e, sabe, vai onde quer, né? Mas mesmo com o gesso, André, eu achava que ela ia ficar só quietinha, que ela ia só ficar triste e tal. Ela pulava por tudo, quebrou o gesso 2 vezes, tivemos que ir na emergência refazer, sabe? Então, assim, ela realmente não parou. E agora, com a fala da Ellen, eu tive uma situação parecida com a dela, porém não foi para parir, né? Eu tive uma gestação tubária quando a minha filha tinha 2 anos. E nós não temos rede de apoio, né? A gente mora em Itajaí, Santa Catarina, e nossos familiares moram em Curitiba. E a minha mãe já faleceu, meu pai também, então a gente não tem, né? Os pais do meu marido também moram bem longe, então a gente não tem rede de apoio nenhuma. Ele teve que ficar em casa com ela e eu fui sozinha para o hospital fazer a retirada da trompa, do ovário, né? Daquela gestação ali que não evoluiu bem. E eu fui sozinha, eu estava lá sozinha, eu pensei, não, eu preciso resolver isso porque eu preciso voltar para casa para cuidar da minha filha. Infelizmente aqui não deu, então assim, eu guardei aquela dor no bolso, né? Porque foi a terceira gestação que eu perdi, né? Mas enfim, fui, aquela força toda tinha que fazer, fiz, estava lá quando eu cheguei no quarto da anestesia, aí o meu marido tinha conseguido falar com uma grande amiga minha daqui de Curitiba, e como era sexta, que agora eu estou em Curitiba, tá passando uma temporada, e aí ela saiu do trabalho, correu para lá para poder passar a noite comigo no hospital. Então, assim, a gente tem uma força que eu não sei de onde que a gente tira mesmo, mas a gente vai, a gente faz, a gente enfrenta, porque tem que fazer, entende? Então, assim, uma parte, assim, eu nunca tive muita paciência para gente de muita, sabe, assim, mas depois, né? E só que assim, eu percebi com o tempo, com as terapias, com o conhecimento, até de que todo mundo é de um jeito, né? Então, cada um é do seu jeito. Eu também aprendi, com tudo também que a vida me apresentou, a ser mais tolerante também com essas diferenças, né? Com as pessoas que são mais, né? Como a gente, né? A Ellen deu risada porque a gente é bem assim, né? A gente vai, resolve, né? A gente ajuda, ainda tá lá, a gente fala pelo telefone, fala pro marido o que o marido tem que fazer, né? É assim mesmo. Mas é isso. Eu acho que é isso mesmo. Olha que interessante vocês duas trazerem essas experiências, né, com as gravidez, né, com o processo de ir, né. Eu queria saber, Melissa, como é que você
Você se identifica um pouco com as questões que as meninas estão trazendo? Eu acho que a imagem da Melissa congelou. Agora voltou. Tinha congelado. Melissa, você está me ouvindo? Totalmente, assim, se eu fosse dar exemplo. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, pode falar. Então, totalmente, né? Se eu fosse contar, tive também várias situações de força, né? Uma delas foi que eu estava com o apêndice supurado, atendendo num posto de saúde, e mesmo com muita dor, né, consegui atender mais de 30 pessoas. Eu acho que o 8, ele tira essa energia, né, que vem, a gente sabe que é da raiva mesmo, né, de fazer. Tudo ele vai lá e faz, e depois, quando ele sai daquela situação ali de guerra, né, daí ele esfria completamente. As situações que eu acho que mais derrubam o 8, na minha visão, né, não sei se elas concordam, é quando você sente a sua incapacidade. Eu atualmente... Mas antes, talvez, Melissa, desculpa te interromper, talvez antes até de falar disso, que a gente já vai entrar nessa... Como é que o 8 fica quando não está bem, mas pensando assim na luz do 8, quando está saudável, e nessa força que você está falando, como esse exemplo, isso que eu ia dizer. Como é que é isso na sua relação como mãe? É isso que eu ia dizer, né? Tá. Era essa situação. A única coisa que eu vejo que derruba muito o 8 é quando os filhos estão doentes, né? Uma das situações assim muito difícil, que é isso que eu ia contar agora, né? Uma situação. Eu sou médica e no começo da pandemia meu filho desmaiou, né? Ele estava jogando e ele foi pegar água e simplesmente ele caiu no chão. E eu falei, Gabriel, mamãe tá aqui, você está brincando? Na hora que eu olhei, ele parecia que ele tinha tido uma parada respiratória, né? E na hora, né, assim, como a Ellen falou, na hora eu já liguei para um amigo meu e já coloquei ele numa posição, né? E logo ele voltou completamente confuso. Então, assim, mesmo na emoção, a gente consegue ir lá e fazer, sabe? É uma energia que a sensação que dá é que você não é você, sabe? Assim, é tanta força que vem que você faz coisas que você nem reconhece. E aí depois, quando você esfria, que você analisa, parece um reflexo, sabe? Eu vejo muito isso que elas falou e eu vejo muito isso na minha vida também. E você diria, Melissa, então, que isso é uma característica que acaba passando uma segurança para os seus filhos? Tanto para os meus filhos assim, quanto para as pessoas que estão em volta, né? Sim, mas assim, no caso dele, assim, poxa, se precisar, minha mãe está aqui, sabia? É como se fosse, minha mãe é uma rocha. Exatamente. Que eu posso confiar que se eu tiver frágil, tipo assim, doente, a mamãe qualquer resolve. coisa, eu tenho uma rocha para cuidar de mim aqui. A mamãe resolve. Exatamente. Não, a minha mãe resolve. Tipo, a minha como se assim, eu sei que minha mãe vai dar conta, né? Agora eu já resolve. nem falar. Então, escutou. Eu acho que cortou um pouco a sua voz, se a mamãe resolve. Foi isso, Melissa? Exatamente. Não me deixou entregar. E vocês se identificam com isso também? Vocês percebem isso? Que os filhos de vocês, Emanuele e Ellen, que vocês passam isso também? A mamãe resolve? Na verdade... Pode falar, Emanuele, pode falar. Não, na verdade, escutando a Melissa falar, eu até pensei, não, nesse ponto eu acho que eu sou um pouquinho diferente. Porque, assim, a Isadora ela tinha quase 2 anos, ela teve convulsão febril. Eu fiquei, ela, assim, desfalecida no meu braço, ela mole. Eu fiquei desesperada. Eu olhei para o meu marido, eu abri a porta do apartamento, toquei a campainha de todos os apartamentos para ver quem que podia ajudar, porque na frente do meu apartamento tinha uma paramédica, né? Ela trabalhava no SAMU. Aí ela falou, calma, ela teve uma convulsão febril, ela agora, né, é só deixar ela de ladinho, corre para o hospital. Aí o outro vizinho viu que a gente estava nervoso,
já falou, não, pode deixar que eu levo. Aí a gente foi, mas assim, naquele momento do que aconteceu ali, parece assim, eu fiquei, não sei te explicar. E outra situação, quando ela se trancou no quarto, ela tinha 2 anos e meio, ela virou a chave, plac, trancou-se dentro do quarto, tá? Aí o meu marido, eu já sentei no sofá, falei, ai Jesus, e agora como é que vai estourar essa porta? E a guria tá na porta, não tem como bater ali. Meu Deus, e daí o banheiro, e daí a água, e daí, né? Vai, né? Começa a pensar em tudo que é horrível. Aí ele assim, filha, dá uma volta na chave, filha, gira. Aí ela pegou, clec. Aí ele foi tentar abrir, ela tinha dado a segunda volta para trancar a porta. Aí, oh, meu Deus do céu. Aí eu sentei, o que eu faço é rezar, entende? Eu rezo e fico ali pedindo, meu marido ajoelhado, ele com toda a calma. Meu marido é muito calmo, Uhum. muito. Então, tudo que eu sou de nervosa, nesse sentido, com ela, ele é calmo. Agora, comigo, com qualquer outra pessoa, eu sei resolver tudo. Agora, quando tem essas coisas muito severas que é Uhum. com ela, eu Uhum. sinceramente, aí nesse ponto, Sim, é porque também cada é um, porque essa eu tenho um força se manifesta instinto, mais em alguns aspectos da relação, né? e o meu instinto de autopreservação é o mais aflorado, entende? Então, Sim, assim, sim. eu acho que também deve ser por isso, sei lá, que eu Com não... certeza, porque a verdade é que na maior parte dos casos, o instinto, quando ele fala mais alto do que o traço da Isso, pessoa. Então, né, nessa hora pode acontecer isso, né? é. Bom, e você, Ellen? Eu tive a impressão, quando a Melissa estava contando, como se você estivesse se identificando um pouco, né, com algumas coisas. É isso mesmo ou não? Então, essa questão aqui em casa, tudo quem resolve é a mamãe, né? Quebrou, furou, rasgou, já leva para a mamãe consertar, e aí ela me chama de doutora Brinquedos, porque quem resolve tudo é a mamãe, doutora Brinquedos. E ela fala para todo mundo: a minha mãe é a doutora Brinquedos, porque ela conserta tudo, ela resolve tudo. Aí ela já faz assim: não deixa aqui que a minha mãe vai resolver. É bem assim, sabe? Tipo, a mãe faz tudo. Sim. Mas E nesse agora me diga uma sentido coisa. aqui também, o problema aqui é só quando é saúde, entendeu? Quando eu vejo que ela está Sim, correndo é só muito, no aspecto saúde, no aí caso. o resto não, o resto é a mãe que resolve aqui também, mas... Não, na saúde eu sou igual a Melissa também, eu consigo resolver, eu consigo manter a calma, já passei por algumas situações difíceis com Sofia, de internação, bem difícil, assim, dela desidratar, quase desenvolver insuficiência renal aguda, mas eu já consegui ficar com ela 4 noites no pronto-socorro, acordada, mal comi, mal tomei banho nesses 4 dias e foi sozinha e dei conta. Eu acho que vocês estão trazendo um tema assim que, mesmo que tenha algumas situações em que vocês não possam não ter essa característica, mas é como se de maneira geral, né, é Uhum, a mamãe que resolve, né? Uhum. É sim, como se fosse uma percepção de que existe alguém ali forte, que é uma rocha, né? E que se você precisar, ela tá ali, essa pessoa. E eu acho que É isso é sim, muito forte. tanto é que Mas muitas vezes eu falo, mas filha, vai falar com o papai também resolve. Daí ela fala, não, mamãe, né? é muito natural, porque isso é um dom mesmo. Quando você tem muita iniciativa, que eu acho que esse é um ponto que vocês acabaram trazendo, né? Como se tem muita iniciativa na vida para fazer as coisas, não fica remanchando, né? Não deixa para Uhum. depois, tem que fazer, vamos fazer. É natural que a criança entenda que ali eu encontro isso, e que ali eu vou poder encontrar alguém que quando precisar vai resolver, né? Mas eu queria então agora a gente fazer a segunda parte aí dessa conversa. Como é quando vocês não estão bem? Quando vocês não estão bem, pode ser por vários motivos que não estão bem, né? Pessoal, ou uma preocupação com os filhos mesmos. Como é que fica essa relação? O que vocês percebem que acabam como agindo? Como é que isso impacta nas crianças, né? Vocês trouxeram no grupo, quando a gente estava conversando, algo que acho que tem muito a ver com o 8 e que me parece ser uma característica que está mais em comum entre vocês também, que é a coisa do 880, né? Como Uhum. é para vocês isso? Quando essa força ela acaba perdendo a medida, né? Saindo do controle, como é que acontece? E é assim, ó, muito rápido, um piscar de dedos, um estalar de dedos, desculpa, vem aquela raiva, assim, 0 a 100 em 5 segundos.
sabe? Daí eu sou áspera, aí eu sou rude, aí eu falo de maneira que eu não me orgulho de falar, sabe? Porque, nossa, é uma coisa incontrolável, é uma raiva assim que aí eu É como se respiro fosse um vulcão, sem, né? aí eu procuro ali identificar, sabe? Identificar, não, isso, eu não posso fazer isso. Ela não tem culpa, ele não tem culpa, né? Calma, né? Aí eu tento respirar, tento me acalmar e tal. Mas aí, quando viu, o rolo compressor já passou, né? Já falou o que não devia, já fez o que não devia. Aí vem aquela sensação, meu Deus, eu não podia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. É uma coisa muito ruim e que eu procuro sempre conversar, né? Tanto com a minha filha quanto com meu marido, nessas vezes em que há essas explosões, mas é uma raiva, a raiva é o que define, assim, uma raiva incontrolável. Me parece que está dizendo assim, é uma raiva que ela vem como se fosse uma pólvora que acendeu o fogo, né? Sim. E que vai queimando muito rápido até chegar e ter um ápice que é uma explosão, né? Sim. E que claro que vocês estão aqui não são mães 8 com 0 de consciência ou com 1 de consciência. Vocês são mães que já têm uma busca de agir da melhor maneira possível, né? Sim. Porque eu acho que essa é uma diferença também, né? Porque uma coisa é a gente sentir isso, né? Vocês sentirem isso e vocês de vez em quando serem tomadas por essa explosão. A outra coisa é vocês serem tomados por essa explosão e ao mesmo tempo achar que é isso mesmo, eu tô com a razão, e aí é a criança que devia ter agido de outra maneira, né? Não. Que são as mães, pais 8 sem consciência, né? Que muitas vezes acham que tá certo agir daquele jeito e brigar daquele jeito, né? Eu tive um padrasto que era 8, né? E quando ele foi meu padrasto, eu já era adolescente. Eu tinha 15 anos, meu irmão do meio tinha 14, só que meu irmão caçula ainda era criança. Então, meu irmão caçula, ele formou uma relação até muito paternal com esse meu padrasto, mais do que eu e meu irmão. A gente tinha uma relação muito boa com ele, porque tinha todo esse lado bom que vocês trouxeram, ele incentivava muita gente a enfrentar as coisas, a lidar com as situações. Às vezes minha mãe tinha algumas coisas que ela dizia, não, mas cuida disso, e às vezes fazia a gente não ter aquela garra de dizer, vamos lá, né? E ele foi uma pessoa que trouxe muito isso pra gente naquela época. Mas, por outro lado, ele às vezes tinha esses 880, ele tinha explosões, menos até com a gente, mas ele tinha mais com os filhos dele, ele tinha um filho criança na época, né? E ele, no caso dele, ele era muito machista também, então, quando ele via qualquer coisa que fugia do que ele achava que era o certo, ele dava umas broncas homéricas. E eu lembro que uma vez eu falei para ele assim, eu disse, fulano, você sabia que às vezes dá medo quando você fala? Ele, medo do quê? Né? Aí eu disse, não, nada não. Mas, e na época, eu não tinha conhecimento de Enneagrama ainda, né? Depois, eu fui entender que no caso dele, ele cresceu num ambiente onde o pai dele era assim, onde a família era assim, muita gente era assim, e ele tinha essa personalidade assim também, né? Ele vivia no meio 8 e ele tinha uma personalidade de 8. Então, para ele naturalizou agir daquele jeito. Então, ele ficava com raiva, ele falava bruto, ele explodia, depois, 5 minutos depois, ele estava amoroso, né? E ele não percebia o impacto. Então, talvez uma coisa que eu vejo, né, é que vocês percebem, e você me trouxe, né? Eu faço isso, acontece, vem, toma conta de mim, só que felizmente eu percebo o impacto, né? E quando eu percebo o impacto é quando eu quero tentar reverter isso, não deixar que esse impacto negativo fique. Sim. Vocês se E uma identificam com coisa isso assim, também? André, Pode falar, Ellen. o meu é totalmente assim. E uma coisa que aqui em casa ajudou muito comigo e com Sofia é que depois eu sempre explico para ela como eu estava me sentindo, o que que aconteceu. Eu peço desculpa, falo que eu não agi certo. E aí ela começou a manifestar o que ela sentia nesses momentos que eu agia dessa forma. E ela usou exatamente essa palavra: mamãe, eu fico com medo de você. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque fez eu me segurar muito mais, né? Porque imaginar que a minha filha tão pequenininha, a primeira vez que ela me falou isso, ela tinha 4 anos. Quem tem medo de mim, eu fiquei imaginando, meu Deus, né? Que coisa horrível. Então, foi uma coisa assim que me ajudou muito a manter mais a calma, né? E meu marido, ele fala assim para mim, que às vezes ele não acredita que sou eu, porque eu desenvolvi uma calma
especialmente com as crianças, muito grande, muito grande. Assim, para tudo, né? Eu passei por muitas situações difíceis até me tornar mãe. A minha mudança para Aracaju foi uma coisa muito difícil na minha vida, que eu abri mão muito da minha vida, abri mão da minha vida profissional na época, foi muito difícil reconstruir. Então, isso foi me tornando, né, uma pessoa mais paciente. E principalmente a maternidade, ter consciência disso, né? Eu tomei a consciência de que não era certo, porque teve um período na minha vida que eu achava sempre que eu estava certa e que o outro estava errado. Né? Com isso eu fiquei presa, eu fiquei paralisada, eu não conseguia mudar. E aí, quando eu comecei a refletir, a olhar no entorno que, tipo, não pode ser assim, e comecei a estudar, buscar ajuda, hoje eu tenho um controle muito maior sobre isso. E hoje eu já sei, assim, tipo, eu sei que eu vou explodir, eu falo, Sofia, não dá. Para mamãe, não dá mais. Eu tô saindo. Eu tô saindo, você fica aqui, eu vou. Então eu vou, dou uma volta, respiro, pego o carro, passeio de carro e volto, para eu me reconstruir, assim, porque eu não quero, né, brigar, não quero gritar. Então, e a personalidade de Sofia já é um pouco de medir, né, até onde você vai. Então ela testa. Então eu fui aprendendo a desenvolver uma paciência com essa situação, mas foi preciso eu identificar que eu estava errada, que eu fazia isso e que isso era um erro, que eu não podia me manter nesse padrão de comportamento. Sim, me parece que você está dizendo também que foi uma percepção de entender assim que aquela verdade que vinha para você naquela hora não era a verdade, né? Sim. E uma que coisa que foi uma luz assim no seu curso, né, de Eneagrama, no primeiro que eu fiz. As pessoas são diferentes. O que é bom para mim não é bom para o outro, e que o outro faz para mim que me atinge, ele não tem noção às vezes que está atingindo, né? Isso para mim assim foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Olhar para as pessoas de forma diferente, né? E eu passei por 4 perdas gestacionais. Foi uma história muito complicada, porque na minha vida sempre foi tudo assim, eu quero passar no vestibular, eu quero passar no mestrado, eu quero ter um emprego, eu vou conseguir, então tudo muito controladinho, tudo muito certinho. Quando eu tentei a primeira, não deu certo, segunda não deu certo, terceira não deu certo. Aí veio Sofia, eu tentei mais uma vez, não, agora vai dar certo, não deu certo de novo, opa, foi um impacto, né, na minha vida. E aí eu desenvolvi uma coisa, assim, porque o que acontece? Quando eu passo por todos esses problemas, eu não conto. Eu não falo, eu não saio falando por aí, eu tive um aborto, não, eu não conto, eu me fecho. Eu me fecho muito, eu me preservo demais disso. Aí depois, passado um tempo, quando eu consigo superar, elaborar, eu consigo falar. E eu desenvolvi uma coisa muito assim, tipo, ninguém sabe o que o outro está passando, né? Uma empatia muito grande. Às vezes aquele carro que está lá no trânsito buzinando atrás de mim, aquela pessoa que foi grossa comigo, ela está passando por um problema que eu não sei. E porque cada um é de uma forma, cada um enfrenta de uma forma, né? Então, cabe a mim, assim, entender e respeitar. Então, hoje, quando a pessoa fala de uma forma mal educada comigo, quando ela perde a paciência, e até eu também, sabe? Eu me permito mais errar. Tem dia que eu vou explodir, porque tem dia que eu tô cansada. Eu falo isso com Sofia. Sofia, desculpe, eu perdi a paciência, mas hoje eu tô muito cansada. E mamãe, vai errar. Ultrapassou o meu limite, né? Eu falo para ela, Sofia, eu tenho limite, aí eu não dou conta mais. E aí você fez, eu perdi a paciência. Então, assim, eu também não fico naquela coisa, tipo, eu vou ser sempre perfeita, eu vou estar sempre calma. Eu me tirei um pouco dessa obrigação, sabe? De estar sempre tudo muito certo, tudo muito na hora. Não, tem hora que eu vou errar. Outro dia mesmo, ela falou para mim, por que você fez isso? Eu falei, minha filha, porque sua mãe é humana. A sua mãe vai errar. Tem hora que ela não vai dar conta. Sim, aí ela ficou olhando assim para mim, aí me deu um abraço, eu falei, vamos embora, foi na porta da escola, vamos embora. E tá tudo certo, né? Então eu acho que tem que, essa coisa também, às vezes a gente vai explodir, que é uma coisa da personalidade, tem que controlar, principalmente às vezes com quem, né, que você vai fazer isso, mas assim, não vai dar sempre para ser 100% só luz, né? Com certeza. E você, Melissa? Como é que é para você quando você não tá bem? O que você percebe que impacta na relação? Deixa eu autorizar aqui você, tá? Pronto. Eu acho que depois da raiva, geralmente vem o medo, né?
é aquilo como ela falou, a gente se isola completamente, né? Eu acho que um dos motivos deste isolamento é o medo, né? E aí é como se aquela força, é como se aquela energia que a gente tivesse fosse lá para baixo, assim. E aí a gente fica meio que apavorado, assim. Acho que o pessimismo, né? Negatividade, o isolamento mesmo, eu acho que é o mais evidente, assim. É tão engraçado que geralmente você explode e depois eu, pelo menos, né, vou me isolar. E aí esse isolamento ele é cruel, assim, acho que é o pior de todos, né? Não pela culpa de ter explodido, porque eu não sinto muita culpa, Uhum. mas por querer ser diferente, por não querer ser tão visceral, né? Tão assim impulsivo. E com as Uhum. crianças eu vejo muito isso, assim. Muitas vezes eu perco a paciência, né? Quem não tem filho que atire a primeira pedra, né? Porque Com eles certeza. vieram no mundo para testar a gente. E aí, quando você sai do controle, nossa, depois eu fico péssima, assim, eu fico me sentindo a pior mãe do planeta, né? E aí, por mais que eu tente lá, né, assim, claro, eu sou bem exigente, né? Eu acho que todo 8 é exigente. Eu acho que não existe um 8 que não seja exigente com o outro e com ele mesmo. Uhum. Eu acho que o tipo 8 ele cobra muito dele também, né? Uhum. Porque ele acha inadmissível ser fraco. Então, se o outro não pode ser fraquinho, igual ela falou, né? Ah, fraquinho, ele também não pode ser. E a gente cobra muito dos nossos filhos também. Eu acho que Você isso sente daí que é um você sente que traço isso muito. existe, essa cobrança especificamente de eles serem fortes, de não fazer corpo mole? Sim, Porque eu vejo que é sim. uma E eu, tendência antes que do tem, né? Eneagrama, eu falava assim, menino, não chora, né? E eu sou psiquiatra, viu, gente? Tem mais de 10 anos. Eu falava, menino, não chora, engole o choro. E aí, depois que eu conheci o Eneagrama, né, que eu fui internalizando isso, até mesmo eu falava, Melissa, tá tudo bem chorar, né? Não tem problema você chorar, não tem problema você lidar com as suas emoções. Mas porque do jeito que você falou do seu padrasto, eu também fui criado num ambiente assim. Por muitas Uhum. vezes eu queria chorar, você não vai chorar, você é forte, né? Você tem que ser boa. Meu pai é tipo 8 e minha mãe era um Uhum. tipo 2, né? Que ela faleceu, eu acho que ela era um tipo 2. Mas meu Uhum. pai é. E a gente foi criado num ambiente assim. Você tem que ser forte, machuca, levanta. Então, isso para o 8 de machucar e chorar é uma bobagem, né? Como assim? Uhum. Né? Assim, porque isso é natural. A gente pensa assim, nossa, mas é tão óbvio isso, né? Como acordar todo dia. E aí, depois que eu fui conhecendo o Enneagrama, que eu fui tendo compaixão por mim. Não, tá tudo certo. Você pode chorar também, você pode ser fraquinha também às vezes. Que bacana você dizer isso, né? Porque eu acho que é isso mesmo. E olha que coisa interessante para a gente entender, né? Uma visão que eu trago muito, que é a visão assim de que a gente é o eneagrama inteiro e de que cada processo, cada ponto do eneagrama, ele representa processos que a gente vive e que são mais intensificados nas pessoas daquele traço. E o ponto 8 do eneagrama, ele representa um tipo de reação que todos nós tendemos a ter quando a gente está se sentindo ameaçado. Então, quando a gente está se sentindo ameaçado de alguma maneira, a gente tende a reagir, né? E aí para defensiva. E aí quem pode ser mais impulsivo, pode ser mais agressivo, mais impetuoso, né? E todos nós tendemos a fazer isso, né? O meu traço principal é o 2, então, né, quem conhece mais Enneagrama sabe que o 2, quando ele está mais estressado, a tendência é ir para o movimento do 8, né? E eu sou uma pessoa que, apesar de ser 2, né, e ter todas essas características do 2 fortes, né, eu sempre fui uma pessoa, especialmente desde que eu fui fazendo faculdade, trabalhar, que o que tem que fazer, eu faço, sabe? Eu me adapto ao que tem que fazer. Então, você tem que tá resolvendo uma coisa aqui, vai passar a tarde inteira, não vai beber água, tudo bem, eu não bebo água, né? Tem que fazer aquilo, eu faço, né? Então,
uma coisa que eu percebi em mim é que quando eu estou mais agitado e mais tenso, eu vou para essa energia e que eu me incomodo se eu vejo o corpo mole, sabe? Se eu vejo assim, tá difícil aqui, né? Como a minha filha mais velha, que às vezes tem que carregar uma compra, tem que carregar, não, tá pesado isso aqui, não é possível, tem 14 anos, você não consegue carregar uma sacola do supermercado. Meu primeiro sentimento é deixa de frescura, de besteira, pega essa sacola e carrega, calejar esses braços, né? É como se eu fosse assim, poxa, aí o que acontece? Meu filho do meio é 8, né? Aí é como se assim, ele é 6 anos mais novo que ela. Então, esse menino com 2 anos de idade, ele uma vez pegou um garrafão de água, desses garrafão de filtro, e saiu carregando. Eu disse, como é que em 2 anos carrega um garrafão de filtro? Você está se queixando de uma sacolinha, né? Mas aí que é a questão, que cada um é diferente, e do mesmo jeito que eu, e que quem é 8, quem entra nessa energia mais fácil, facilmente pega essa força e diz assim, eu dou conta, né? E às vezes você não precisa dar conta de tudo isso, né? Que é o que a Melissa está falando. Às vezes eu posso ser frágil, posso dizer, estou cansado, não, agora não. Tem outras pessoas que é o contrário, que facilmente dizem, para que eu vou fazer isso aqui? Pegar esse negócio pesado. Você tem alguém que vai pegar mais fácil que eu, né? Que é o que você falou, né? Que somos pessoas diferentes, né? Então eu vejo que vocês estão trazendo também isso, né? Como vocês percebem, que foram percebendo essas características do 8 e começaram a dizer como é que eu posso amenizar isso aqui, né? Uhum. É legal quando você fala assim, Melissa, assim, olha, eu não sinto culpa. Mas o que eu entendi é assim, eu não sinto culpa, eu sinto arrependimento quando eu acho daquele jeito. Exatamente. Mas não fico me culpando por isso. Eu apenas me Não arrependo e fico. digo, poxa, o que eu posso fazer para não cair nisso de novo, né? Eu tem arrependo fator... da atitude, né? Assim, do jeito que foi, né? Isso. E eu acho assim, todo pai e toda mãe que de verdade que está conectado com seu filho, que é o melhor para seu filho, fica mal quando percebe que extrapolou de alguma maneira, né? Exatamente. Então eu entendo esse sentimento de arrependimento e de poxa, mas ao mesmo tempo o que eu acho bacana é quando a gente pode pegar esse sentimento e usar essa determinação para transformar, mas sabendo que vai acontecer de vez em quando, né? E a verdade é que com a maior parte de nós vai acontecer mais de vez em quando do que a gente gostaria. Tem um fator, né, que eu vejo que acontece aí na minha experiência de trabalho com crianças, e eu vivi isso como pai também, é que quando a criança é pequena, é mais fácil. Porque a criança pequena, você, vamos dizer assim, inconscientemente e conscientemente, você diz, ela ainda não sabe o que ela faz, né? Ela ainda é pequenininha. Mas quando a criança começa a crescer, e com ela, quando ela cresce, cresce a vontade também. Cresce a autonomia, cresce a voz própria, né? E quando a voz dela começa a contradizer mais a voz de quem está cuidando, é onde começam os conflitos maiores. E é um ponto que eu vejo que é uma pergunta que uma coisa que acontece no 8 que eu vejo é que muitas vezes é quando você não está bem e aquela autoridade é questionada numa hora onde você sente que não deveria ser questionada, é que muitas vezes tem uma faísca que faz o botão estourar. Faz sentido para vocês isso? Nossa, Sim. super. Estava pensando nisso o tempo inteiro, você falando, pensando o que me tira, né, do sério. E isso é uma coisa assim que sempre me tira do sério. Sempre. Eu falo e ela vai lá e fala, não vou, ou não é, sabe, assim. E aí eu percebi que essa fala dela também quer dizer que ela está querendo mostrar que ela é forte, ela está querendo mostrar a força dela, o oitinho dela tá ali, né? Então, aí eu falo para ela assim, filha, ainda falei hoje, falei, filha, a mamãe reconhece você, a mamãe deixa você falar. Você não precisa falar o contrário do que a mamãe está falando só para mostrar que você tem uma opinião, tá? Concordar com a mamãe, muitas vezes, é um sinal de muita inteligência sua, sabe? Porque a mamãe Verdade. porque a mamãe porque a mamãe está aqui te falando. De um jeito de 8, né, Manoel? É uma inteligência. Se pensa no 8 que está mais trabalhado, é uma inteligência que não precisa botar espaço. Se pensa no 8 que não está trabalhado, é juízo, né? Que é melhor concordar. Não, mas eu falei bem assim para ela. E você sabe, gente, que na mesma hora ela parou de contrariar. E ela falou para mim assim, ela olhou para mim e ela falou,
mãe, você é tão inteligente, né? Daí eu falei, sim, eu sou, e você também é, né? Então, concordar com a mamãe é inteligência da sua parte. E você não mostra que você é fraca concordando, tá, filha? E ela ficou ali, sabe? Pensando ali no jeitinho dela. Eu achei tão lindo. Adorei. Mas você sabe, André, que essa coisa de, como você, voltando ao assunto que você falou do teu padrasto, o meu pai era assim, como a Melissa falou. E é assim, o meu pai dizia assim, o que é boneca? Até para meus irmãos, eles falavam, ah, boneca tá com preguiça. Ele falava assim, sabe, tipo, vamos lá, vamos. Aí eu fui criada assim, e para mim era normal, normalizou isso para mim, ser assim, mais seca, mais dura, mais, sabe? Mas vamos lá, Uhum. para com isso, sabe? Então foi depois realmente aí de muita terapia, de muitos cursos, muito autoconhecimento, de virar É porque mãe, né? quando não Então, está a gente vai bem, né, e mudando. que faz que são certas falas severas ditas num grau, numa intensidade, né, que Sim, na hora que você fala aí que não pensa nisso e depois volta para a vida normal, você vai esquecendo, mas aquelas frases vão ficando marteladas dentro da pessoa, né? E que sim. eu acho que quem tem mais consciência, que é o caso de vocês também, né? Quando isso acontece, você pensa, caramba, isso é forte, né? Uhum. Sim. É como se assim, foi forte demais o que eu falei, né? Ou o Foi. jeito que eu falei. Isso. E daí a gente, como, né, temos essa consciência toda, como elas falaram, né, a gente, não é que eu sinta culpa também, mas eu sinto, por que que eu fiz isso? Daí eu vou lá e converso, Uhum. explico, a mãe não estava bem. E hoje em dia, assim, quando eu vejo que o negócio vai, eu já aprendi, eu já falo, ó, não dá, agora eu não posso, eu não tenho condição física e nem psicológica de te aguentar nesse minuto. Então peça para o papai, sabe? Daí eu vou lá no meu Sim, quarto, leio um livro, respiro, faço 10 minutinhos de meditação, qualquer coisa assim para melhorar, e depois de um tempo eu volto, a gente conversa, então tá tudo certo. Mas sim, é muito autoconhecimento para chegar nesse ponto, e ainda assim, muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes, sim, sim. Bom, como gente, eu você tô já vendo falou. aqui que a gente tá chegando perto aqui do nosso horário de encerrar, então eu Nossa, queria já? pedir para vocês, passa rápido, né? Nossa, sim. Eu queria pedir para vocês três, se vocês pudessem dar uma fala final, qual a última coisa que vocês gostariam de dizer sobre vocês aí como oito, né, para fechar a fala de vocês nessa live, que eu queria ver se dava tempo de a gente abrir para pelo menos uma mãe ou pai, oito que esteja aqui, para partilhar o que sentiu ouvindo essas histórias todas. Tá? Então eu gostaria de ouvir uma breve fala final de cada um de vocês para a gente fechar esse momento e ir para a parte final da live. Então, André, assim, uma coisa que eu fiquei feliz de ter descoberto que eu era o traço 8, né? É essa questão da força da verdade, que é uma coisa que eu sempre carreguei comigo e que eu quero passar para os meus filhos, né? Eu acho que foi Uhum. uma descoberta e tanto para mim. Obrigada por ter me ajudado nessa descoberta. Que bom, que bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o que mais assim, no começo foi difícil para mim, né? Eu me reconhecer oito, porque todas as vezes que eu me sentia muito inocente, eu ficava muito revoltada, sabe? Me achava estúpida, né? Me achava assim, engana fácil. E aí, com o Enneagrama, eu comecei a ter compaixão por isso, né? Hoje eu vejo que é a minha essência, porque o oito, ele é bobinho mesmo. Ele tem essa personalidade de bravo, porque ele é facilmente, né? Bobinho, que eu falo entre aspas, né? Ele é Uhum. inocente, né? Ele é uma criancinha ingênua. E aí foi muito difícil para mim me perceber assim, né? Eu me achava tão esperta, né? Tão forte. E aí, quando eu tive contato com essa realidade, assim, eu acho que no começo doeu muito, né? Mas depois foi libertador. Eu acho que isso fez eu aproximar muito dos meus filhos, assim. Eu acho que a grande vantagem foi essa. Que bom. Muito obrigado, Melissa. E você, Manoele? Para mim, assim, para uma pessoa que cresceu nesse meio oito, né, nessa coisa da fala ríspida e tal, como a gente já falou,
para mim, quando eu conheci, quando eu aprendi sobre o Enneagrama, quando eu comecei a entender como que era esse funcionamento dentro de mim, porque eu sempre fui muito reativa, muito assim, né, sempre para mostrar minha força sempre fui por mim, nunca fui de esperar ninguém, sempre fui muito focada. Eu quero ser dentista, eu quero ser odontopediatra. Eu passei na faculdade, passei na especialização, passei nos 2 concursos que eu queria passar. Então eu fiz assim tudo que eu, né, queria, mas aí também eu comecei a pensar, não precisa ser forte o tempo inteiro, sabe? Depois que eu comecei a descobrir essas coisas, né, de como é que funciona a personalidade, então eu posso me mostrar amorosa, coisa que eu nunca, sabe, assim, nunca. Eu sei que meus pais me amavam, mas eu nunca Uhum, escutei, eu amo você, né? Na minha casa uhum, não tinha isso. Então, hoje, assim, eu agradeço por poder trazer essa amorosidade toda que eu tenho dentro de mim, essa empatia. Eu vejo nas pessoas assim potenciais que as pessoas elas mesmas não veem. Aí eu vou lá, incentivo, converso. Depois de um tempo, a pessoa vem me agradecer porque eu fiz ela enxergar esse tipo de coisa e tudo com muita amorosidade. Porque antigamente eu falaria: ai, olha só, olha que bobeira que você tá derrapando isso faz tanto tempo, é só fazer tal, tal, tal. Hoje não, hoje eu já consigo falar, né, de uma maneira amorosa, fazer a pessoa se perceber. E, uhum. e eu gosto muito de ser -8, sabe? Eu acho que por mais que tenha essa coisa, o Uhum. pessoal fala, ai, porque são riscos, não sei o quê. Gente, eu adoro ser -8, gosto muito dessa força, Tem muitas vantagens gosto, de ser 8. é, gosto, não, né, lógico, não estou desmerecendo nenhum, eu estou dizendo que eu fico muito feliz por ser uma 8 curada, vamos dizer assim, né? Porque ser um Uhum. 8 ali, quando está na faixa vermelha lá, não é nada É, bom, como é eu porque já é estive. justamente isso, a gente associa muitas vezes ser do traço a ser o lado negativo, né? Isso, E não é isso, né? Na verdade, é o contrário, ser do é o traço é contrário. a luz. Isso. E eu sou muito Então, muito grata a você obrigado. também, André, viu? Um Gratidão por prazer. tudo que eu já aprendi com você e vou continuar aprendendo. Gratidão às meninas também, as minhas parceiras 8, que falaram tantas coisas que também fizeram tanto sentido. Gratidão. Muito feliz. Muito obrigado, né? Foi muito bom ouvir a história de vocês. Obrigado pelas partilhas. Eu vou agora, então, aqui ativar o áudio. Eu queria abrir, então, aqui para alguma mãe ou pai 8 que está assistindo aqui a live e que pudesse partilhar como é que está se sentindo ouvindo essas histórias, se identificaram, tá? Tem gente aqui que eu não conheço e não sei se é ou não 8, né? Mas tem gente que eu conheço e sei que é também, né? Então, quem sentir a vontade, gostaria de ouvir. Ativa o seu microfone, já está liberado aqui. Boa noite. Vai falar, Aini? Eu tenho uma filha com traço 8 e eu acho ela muito corajosa. Até eu digo aqui em casa que eu que sou a mãe, ela às vezes faz o papel de mãe, de que ela quer cuidar de todos, se preocupa com as sobrinhas, se preocupa com as irmãs, ela quer proteger. E eu notei que quando ela era pequena, ela na escola, ela se defendia sozinha na escola, ela não precisava de ajuda de ninguém e também não trazia desaforo para casa. Se alguém brigava com Uhum, ela, lá ela se defendia mesmo. Então eu comecei a estudar muito o traço dela e vi que realmente é. Quando ela fica um pouco irritada, é porque ela não está se sentindo bem, não está conseguindo dominar as coisas do uhum. 8, né? Ela é mãe, E Enis? também Ela já é mãe? ela não é mãe, não, ainda Tá. não é mãe, então ela cuida das sobrinhas, tudo, dos sobrinhos, ela é muito preocupada. As irmãs vão trabalhar, ela vai lá e pega os filhos para cuidar, sabe? Uhum. Eu noto que ela é bem do tipo 8 mesmo, proteger a família inteira. Sim. Muito obrigado, Enis, pela Sempre partilha. tira, e sempre tira assim, quando ela está enfraquecendo, ela sempre reage com uma força para ela mesma, para Uhum. não cair. E Sim. quando pequena, ela não é muito assim. Quando ela era pequena, né? Vamos supor, ela estava com sono e eu ia procurar onde é que estava minha filha, onde é que estava minha filha. Quando eu ia ver, ela já estava dormindo. Ela não esperava eu colocar ela no berço, nem Uhum. fazer um carinho.
E também é assim, tá dormindo, não pode acordar, tem que respeitar o repouso dela. E aqui tem um traço muito importante que eu marquei, ela é amante do lar, assim, ela gosta da privacidade dela, ela não gosta de barulho, ela gosta de ficar lendo, ela gosta de um cachorrinho, então ela tem uma privacidade muito grande no lar, eu noto o Uhum. 8, né? Sim. Zela pelo seu território ali, né? Que eu vi. E ela conquista tudo que ela quer, mas do jeito dela. Uhum. Não pode dar muito palpite. Ela tem a opinião dela muito forte. Muito obrigado, Aprendeu a Eni. andar de bicicleta em um dia também. Olha que valente. Sim, sim. Eu acho o 8 muito valente. Parabéns a essas mães 8 aí. É justamente isso. Eu queria saber se tem alguma mãe 8 que está aqui que Oi, gostaria de André. partilhar como está sentindo também. Mas você já fez Ah, um spoiler aí da live da semana que vem, Eni, sobre as crianças 8, os filhos 8. Ah, sim. Então, Ah, já tá. está Desculpa. avisado aqui também, né, que na semana quarta-feira que vem vai ser a live justamente sobre as crianças 8. Vocês já viram um pouquinho aí do que a gente vai estar conversando na semana que vem. Então, tem alguma mãe A 8 gente ou pai pode 8 que ver, gostaria de partilhar? André, eu, Diana é, ou eu sou Marília? O que quer falar? Diana. Oi, Diana. Assim, a gente se conheceu aqui em Florianópolis, nem lembro como é que eu te achei. Alguém te indicou um livro. Eu assisti um curso de criança interior de uma pessoa em São Paulo, ela te indicou. E assim, escutando as pessoas aqui falar é muito interessante. A gente realmente precisa se conhecer, porque olha só, eu sempre fui conhecida como uma pessoa bruta. Meu apelido antes era Bruta, só Bruta, né? Só que assim, eu tive que ir para a vida para fazer muitas coisas. Eu trocava a lâmpada na casa dos meus pais, eu fazia coisas assim de menino. Deu chegar uma época na minha adolescência, achar, será que eu sou menino? Sabe? Então, assim, com o tempo fui fazendo cursos de autoconhecimento, né? E caí na mão do Silvanei, que também te conhece, e ele foi me Uhum. identificando, e a gente foi com os traços, assim, eu me achei na 8, né? Então é isso, assim, essa luta de querer certo, de querer ajudar os outros. E daí, olha só que gostoso escutar, né? Alguém falando também, ai, mas eu fui, né, indelicada com a minha filha e me arrependi. E daí ali eu comecei a falar, gente, eu não quero ser assim com a minha filha. E daí eu fui cada vez mais atrás, assim. Assim, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, sabe? Porque é vendo nos outros que a gente se enxerga, né? Claro, a Sim, gente tem que se sim. conhecer também, né? Fazer uma autoanálise para conseguir pescar essas coisas. Mas muito obrigada, tá? Obrigado pela sua partilha, Diana. É isso mesmo. Sucesso. A ideia dessas lives é que as histórias tocam a gente. E quando a gente se identifica com as histórias, a gente pode aprender com elas, né? Muito obrigado. Marília, ainda dá para te ouvir. Antes da Oi, gente André, boa encerrar. noite. Eu estava sonhando com essa live, né? Você via postando de Sim. cada traço e eu dizia, eu quero aguardar as mães 8, as mães 8. E eu estava esperando aqui você falar. E tanto que alguém falou no início que estava 4 horas a mais, eu estou 5 horas a mais, eu já estou no meio da madrugada aqui, estou acordando 2 horas da manhã aqui. E eu estou aqui, assim, né, muito feliz, porque a sensação, eu já conheci o Enneagrama há algum tempo com você mesmo, né, e foi libertador. Já era alguém que buscava esse processo de autoconhecimento e me reconhecer 8 foi libertador, para compreender e acolher mesmo, como as meninas falaram, as outras mães falaram, né? Acolher e potencializar essa força, assim, reconhecer o quanto é bom, né? É isso que a última, eu esqueci o nome dela, acho que é Emanuele falou, de gostar de ser 8. Eu lembro que eu falei uma vez, a gente no encontro, e você disse assim, mas em geral as pessoas 8 gostam de ser 8. Porque realmente a gente tem um poder de realização muito forte, né? Então a gente transcende muitas coisas, muitas dores em prol de realizar aquilo que a gente acredita, porque a gente tem uma certeza de que aquilo precisa ser feito, né? E a contrapartida, assim, no meu processo pessoal, e que eu acho que foi muito interessante, que também veio na fala das meninas, que chega um momento que a gente percebe também que isso é desgastante, isso vai além das nossas forças, a gente cansa. Né? Então, assim, no ano passado, eu senti esse esgotamento porque eu estava sendo mãe da minha família inteira na pandemia. Assim, acompanhei meu pai em internamentos várias vezes, né, por problema renal,
e eu deixava minha mãe em casa, meus filhos em casa, e na madrugada, e passava a madrugada, e com medo do vírus, e nessa coisa de não beber água, eu não bebia água para não baixar uma máscara, eu não ia, não bebi para não precisar ir no banheiro, para não ter contato, assim, com outros espaços, e com aquela força que eu não sei de onde vinha, e quando chegava em casa, como alguém falou também, né? Que depois que passa, você, como que eu fiz, né? E ao mesmo tempo eu vivi essa coisa toda da família e os processos, né, de cada um. Tinha o meu processo pessoal que eu não soltei, né? E esse ano eu passei por seleção, por prova, várias coisas, porque estava tentando um doutorado sanduíche. E quando acabou tudo, e para viajar, meus filhos não puderam vir, eu deixei um menino de 3 e um de 5 consegui organizar tudo com a rede de apoio, arrumei tudo e vim, sem saber se eles vão vir ainda. Estou há 2 meses. Hoje faz 2 meses que eu estou distante dos meus filhos, da família toda, sozinha em outro país. Mas, ao mesmo tempo, sem culpa nenhuma, com a senso de realização. E quando eu cheguei, enfrentei muita coisa, a Covid, que peguei assim, descobri de última hora, já no dia que ia viajar, com o resultado do exame para embarcar, enfim. Assim, quando cheguei, a sensação foi assim, como, assim, de onde veio isso, essa força? Porque deixar sozinha com aquilo tudo, e chegar num lugar, num país diferente, sem ninguém, e ainda procurar trem para ir para outra cidade lá dentro, muita coisa que você não sabe de onde vem essa força, e algumas pessoas me perguntam, como é que você está aguentando? E aí vem esses lemazinhos que a gente constrói. E eu lembro que eu falei para uma pessoa, é porque a gente está aprendendo que a gente pode ter saudade, mas a gente não precisa ficar triste com ela. A gente está aprendendo a conviver com a saudade. Então, é muito legal ouvir os outros 8, porque a gente vai aprendendo mesmo, como você falou, né, da experiência, vai se fortalecendo. Eu acredito muito na potência desses processos de autoconhecimento, porque ajudam a gente a vencer, né? Eu acho que os nossos companheiros, né, acabam sendo, e companheiras, pessoas muito sensíveis para nos ajudarem, né? Assim como acho que a Manuela falou do marido muito calmo, o meu também é muito calmo e muito sensível, muito demonstrador de afeto. E meu filho mais novo também demonstra muito afeto, que tem me ajudado muito, né? Os filhos me ajudam muito a expressar, a dar vazão a essa sensibilidade toda que vive dentro de mim. E essa coisa de quando a gente explode, né? Quando eu explodo, um caminho de volta que eu encontrei foi esse diálogo também, chegar e dizer, eu estou muito cansada, filho, eu estou muito cansada, desculpa, mamãe gritou, mas mamãe, é que a mamãe está sem aguentar, a mamãe já fez isso, e agora eu não aguentei, né? E depois também implementar essa coisa, estou vendo que vou explodir, então preciso sair. E aí vou beber uma água, vou fazer uma coisa, vou tomar banho. A água, para mim, é uma coisa que tem me ajudado. Eu vou beber água. Pera, eu preciso beber água. Né? Então, é isso. E faz todo né? sentido, Marília, né? Porque é para apagar o fogo que está subindo, né? Não tinha pensado nisso, mas realmente faz todo sentido. É a água, às vezes é o banho, como alguém também falou aí do banho. O banho, eu preciso tomar banho agora. Na pandemia era muito forte, colocar para dormir depois do dia inteiro tenso, e na hora de dormir eles tinham 1001 coisas para falar, e eu já doida para que eles dormissem, ao mesmo tempo sabendo da preciosidade daquilo, e às vezes eu ia, tem que botar para dormir, e ficava impaciente. Aí eu aprendi uma estratégia. Dá para vocês brincarem enquanto eu tomo banho? Dá, mamãe. E aí eu ia para o banho, e quando eu vinha, eu estava renovada para conseguir conversar, ouvir as histórias, esperar a agonia, a explosão, né, do sentimento deles, e depois eles dormirem e eu estar bem, sem ficar tensa para que dormissem logo. Sim. Bom, que bom. Muito obrigado, Marília, por partilhar também um pouco, né? Ficou uma coisa muito forte te ouvindo, que eu acho que vale para todas as mães, pais 8, né? A Marília está fazendo um doutorado de sanduíche na França, né? E está ficando longe dos filhos, né? E talvez tenha que ficar esse tempo longe dos filhos. E se por um lado isso é uma dor, né? Uma dor para ela e uma dor para as crianças, mas por outro lado também, Marília, eu vejo assim que hoje em dia eu tenho uma visão sobre trauma, que tem muitos traumas que a gente tem que foram traumas de experiências realmente que foram danosas. Uma pessoa que foi violentada, uma pessoa que foi agredida, né?
mas tem traumas que eles são construídos socialmente. Porque essa experiência dos seus filhos ficarem longe de você, ainda mais que ela tem uma rede de apoio, um pai amoroso, né, avós cuidando, ela pode tanto ser vista como, meu Deus, minha mãe me deixou aqui, como pode ser vista pelo que é. De, caramba, como minha mãe é guerreira. Ela conseguiu ficar, mesmo doendo no coração dela, de saudade, ela conseguiu ficar 6 meses para ir atrás do sonho dela e para realizar algo importante. Como ela é determinada, como ela tem garra, né? E eu costumo dizer que, por isso que a minha coleção de histórias infantis chama Nove Estrelas na Terra, é porque é como se cada um de nós é uma estrela que veio fazer uma luz brilhar especificamente aqui na Terra. E quando a gente faz a nossa luz brilhar, a gente inspira os outros com essa luz. E vocês, 8, mães, pais 8, pessoas 8, inspiram a determinação, a garra para ir atrás daquilo que você precisa ir. E eu acho que isso é uma coisa que as mães, pais 8 passam para os filhos. E quando vocês fazem isso com vocês mesmos, passam para os filhos também, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Que eu uma vez vi uma história isso de uma criança que cresceu cheia de sonhos, começou a ver os sonhos, aí casou, teve filhos, aí disse, poxa, agora é a vez de meus filhos, aí abriu mão dos sonhos, fez isso para os filhos viverem os sonhos deles. Aí o filho cresceu, casou, teve filhos, daqui a pouco estava todo mundo sem se realizar, né? Então a gente tem que acabar com esse ciclo, tem que fazer isso que você está fazendo, né? Eu tenho que ser realizada, eu tenho que ter garra, eu tenho que ter determinação de ver isso também, porque eu vou inspirar meus filhos a também fazerem isso por eles mesmos, né? A seguirem o caminho deles, a lutarem pelo que eles acreditam, a correrem atrás do que é importante para eles. Então, que a gente saia dessa live hoje com essa consciência. E por mais que as pessoas do 8, quando não estão bem, tenha todo esse lado bruto, explosivo, mandão, e que às vezes causa medo, mas na essência são pessoas de um coração imenso que estão fazendo de tudo um pouco, né, para poder o melhor acontecer. Para que aquilo que é importante aconteça, estão lutando com unhas e dentes, como um bom guerreiro, uma boa guerreira. Aí tem os guerreiros e guerreiras violentos, né? E que usam a violência de maneira desmedida, e a gente tem os guerreiros e guerreiras que usam sua força para conquistar uma causa. E acho que essa é a essência do 8, né? Então, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos um instantinhos para a gente fechar essa live. E de olhos fechados, preste atenção como você está saindo dessa live. Como está a sua respiração, como está seu corpo, como você está se sentindo, o que mais tocou em você, o que mais ficou dessa live. Percebe isso agora. E se conectando com você e percebendo isso, se conecta com essa força que é tão evidente, tão acesa nas pessoas do 8, mas que ao mesmo tempo faz parte de todos nós. Faz parte de todos nós. Então, se conecta com essa força e lembra que você tem essa força dentro de você. E lembra que você pode usar essa força para poder você passar esse espírito de guerreiro e de guerreira para os seus filhos. Mas passar com amor, passar com todo esse processo de conexão com o coração. E agora se conecta aí com seus filhos, filhas, netos, netas, com as crianças da sua vida, e sinta que essa força está fluindo do seu coração para o dela. Sinta que isso está fluindo. Perceba a sensação agora de se conectar com elas aí. E aí, com muita calma, consciente de como você está, respirando, vai abrindo os olhos. E que fica essa mensagem desse provérbio japonês que eu gosto muito. Quanto mais forte você ficar, mais gentil você será. Então, quanto mais as mães, pais, 8 se tornam mais gentis, porque estão fazendo esse trabalho de crescimento, acessando a inocência, mais forte fica. Porque a verdadeira força é aquela que acolhe tanto a fragilidade quanto os momentos de força.
Então, um grande abraço, um bom descanso para todos vocês. Estão convidadas para a live da semana que vem, sobre as crianças 8. E até um outro momento. Tchau, tchau.